Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos por poder estar assistindo essa palavra de Deus, e eu me sinto bastante honrado em poder trazer a palavra do Senhor nesse nosso culto online. Espero que todos estejam muito bem, espero que também a paz do Senhor esteja no coração de todos, sobre todas as pessoas que estão assistindo essa palavra. Eu também gostaria de informar, de dizer a todos vocês que estamos com bastante saudade, estamos com saudade do culto presencial, e a gente crê em Deus que logo tudo isso terminará. Sobre o culto online, existem vários tipos de culto online. Tem alguns cultos que eles têm um formato de um culto mesmo, feito na igreja, e tem esse nosso formato que alguns irmãos se mobilizaram para fazer as gravações, e por isso hoje nós estamos aqui com a presença dos mínimos aqui no escritório, e também de alguns outros personagens que eles também estarão junto conosco aqui. Espero que gostem desse formato e que ele possa suprir as necessidades espirituais de vocês. Porque é um momento em que a gente tem uma busca por respostas no momento da palavra do Senhor. Então eu espero que ele venha fazer que venha suprir isso no coração de todos. A carta o apóstolo Paulo, ele escrevia cartas. Quando ele não podia estar presente, ele escrevia cartas, e nós agora, mais de 2000 anos depois, estamos usando a internet, pelo menos por enquanto. Para mim seria muito fácil sacar uma pregação que eu já tenho nos meus arquivos e trazê-la nesse momento, ignorando a situação que nós estamos passando, assim, por causa desse vírus. Mas eu noto que as pessoas, assim como eu, elas aguardam uma palavra que nos mostre pelo menos uma luz no fim do túnel. Eu penso que os tempos difíceis que esse vírus nos proporcionou, eles não ficam restritos simplesmente aos contágios. Com esse vírus nós recebemos também um pacote. É um pacote um pacote que nos trouxe muita desinformação, disputas políticas, e talvez o mais implacável desse pacote é o cerceamento das nossas liberdades, e mais precisamente a liberdade de fazermos culto. Eu posso estar muitíssimo enganado, mas em todas as crises humanitárias pelos quais nós passamos, assim, pelo menos no período moderno, em todas as crises humanitárias, as igrejas sempre estiveram de portas abertas, tanto para ajudar sobre o ponto de vista humanitário mesmo, aquela questão social, como no sentido espiritual, trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de esperança para as pessoas. E houveram momentos na história que o único refúgio foi uma igreja. Por quê? Porque a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É o que nós encontramos em Romanos 10:17. E dessa vez eles conseguiram transformar cultos, reuniões de oração que trazem esperanças para as pessoas, como parte do problema. Estamos vendo, junto com esse pacote que veio junto com o vírus, nós estamos vendo pessoas serem presas por estarem fazendo a reunião de oração, nós estamos vendo prédios de igreja sendo fechados, e nós estamos vendo cristãos concordando com isso até. Mas, irmãos, temos o culto online, e a igreja não são as pessoas. A igreja são as pessoas, não são os prédios. Concordo com vocês. Mas quantas pessoas dispõem de internet hoje, Quantas vezes estávamos no prédio da igreja assistindo o culto, e entra uma pessoa, ouve uma palavra e acaba ficando, E se acabar a energia elétrica, se ficarmos apoiados na internet, se acabar a energia elétrica, os caras desligarem lá, em que situação a gente fica? Como que a igreja vai ficar diante disso?
Não sei se vocês sabem, mas as redes sociais, elas são muito frágeis, assim, se der na cabeça de alguém lá, eles dão um bloco numa página, na página da igreja. Eu e a Adriana, nós conhecemos uma pessoa que ele teve uma página bloqueada por dizer algumas verdades na internet. Não foi por causa de nudez, não foi por causa de moralidade ou coisa parecida. Aliás, isso está liberado, tá? Nas redes sociais isso está liberado. Foi por tentar ajudar as pessoas fazendo alguns esclarecimentos sobre o vírus. Então, e essa pessoa teve a página bloqueada, se não me engano até perdeu a página. Desde criança eu ouço relatos de lugares que não tem liberdade de culto. Sempre me deparei, sempre me preocupei em combater ideologias que não permitem esse tipo de liberdade. E de repente, por meio da saúde, conseguiram tirar um dos elementos mais importantes da vida humana, o culto a Deus e, consequentemente, a esperança do coração das pessoas. Bem pouco tempo atrás seria impossível impedir pessoas de cultuarem a Deus. Aliás, o culto, a busca de uma solução, ele ajudava, as pessoas procuravam a igreja para também unir esforços para procurar uma solução. Fosse uma solução espiritual, fosse uma solução de esforços sobre o ponto de vista social, mas as igrejas, sempre se contou com as igrejas para resolver problemas do gênero. Pelo menos aqui no Ocidente, né, gente? E esses bloqueios que as igrejas tiveram, elas vieram por meio de pessoas que não são truculentas, que não são ditadores, né? Pelo menos eles não eram, entendeu? Vieram de pessoas normais. Então a gente pode perceber o quanto a nossa sociedade, em que nível chegou a nossa sociedade a ponto de não contar com uma igreja cristã para poder fazer uma ajuda humanitária. Olha a situação que chegou. E de repente nós estamos aqui fazendo um culto online. Não sei se vocês conseguem me entender, mas para mim isso é muito grave e temos que orar para que essa restrição acabe o mais cedo possível. Para mim, aquela liberdade de culto que sempre enfatizei nas minhas pregações não é mais tão plena como eu imaginava. É o momento de nós cristãos colocarmos as barbas de molho. Deus foi muito misericordioso quando Paulo Botaro nos trouxe uma palavra de fé e encorajamento num dos últimos cultos presenciais que fizemos. Na palavra que ele nos trouxe, parecia que Deus estava nos avisando que passaríamos por tempos difíceis. Paulo Botaro falou sobre a fé dos israelitas quando se viram num beco sem saída. Na frente, o Mar Vermelho, e atrás deles, o faraó e seus cavaleiros. Seria um momento ou vai ou racha. Infelizmente, muitas vezes, nós cristãos entregamos a nossa fé a vários outros recursos da modernidade. Por exemplo, nós entregamos a nossa fé ao nosso salário, ao nosso emprego, ao nosso dinheiro, aos nossos argumentos. Nós entregamos a nossa fé ao GPS. Hoje, penso que uma pessoa acredita mais que um GPS. Ele leva a pessoa com mais segurança para um lugar do que Deus, entendeu? Então ele confia mais no GPS do que no próprio Deus, que pode levar também a pessoa em segurança. Muitas vezes encontramos apavorados quando nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle, sendo que na verdade simplesmente deveríamos exercitar a fé, reconhecer a grandeza de Deus que nos enviou Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Redentor. Um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia, e todo mundo conhece essa passagem, é aquela passagem que mostra Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados numa fornalha de fogo. A fornalha estava com um fogo tão forte, tão quente, que até mesmo os soldados que jogaram essas 3 pessoas lá, eles acabaram morrendo junto. Porém, essas 3 pessoas, elas saíram ilesas dessa situação. Se Deus fez isso no passado, por que Ele não faria hoje? Nós temos que exercitar a nossa fé e olhar para Deus naquele momento de desespero, nesse momento que estamos vivendo agora. 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 Nesse momento que est
E na palavra de Deus diz, lá no livro de Isaías 59, no versículos 1 e 2, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, a gente também tem que dar uma olhada na nossa vida, a gente tem que dar uma analisada no que estamos fazendo no nosso dia a dia, para a gente entender que Deus ele está com a mão estendida, entendeu? Então, em algumas situações fazem com que nós mesmos bloqueemos a presença de Deus na nossa vida. Então, nós temos que também fazer uma análise disso tudo e ver assim, de que maneira estou levando a minha vida. Então, agora na internet, muitas pessoas estão traçando paralelos nas redes sociais, tipo AV, DV, antes do vírus, depois do vírus, né? Eles falam em algumas importâncias que eles não davam antigamente, né? Tem, por exemplo, algumas pessoas não davam mais importância para leituras, voltaram a ler. Algumas pessoas não davam importância para um ente familiar, voltaram a dar essa importância. Algumas pessoas depois do vírus, desenvolver algumas habilidades, né? Como por exemplo a amiga da Adriana agora está fazendo cheesecake, está cozinhando. Então eles resolveram tomar algumas decisões, e algumas mudanças vieram justamente por causa do vírus, né? E eu penso que nós, como cristãos, também devemos pensar em alguma coisa do gênero. Eu penso que esse é o momento para nos tornarmos mais cristãos ainda. Existem várias passagens na Bíblia, vários salmos, que eles podem nos ajudar a nos tornar mais cristãos, melhorar ainda mais a nossa fé. Por exemplo, no Salmo 146, de 5 a 8, nós podemos ver assim: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos e o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Olha que passagem incrível. E a gente pode ver também no livro de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, né, que está no céu, dará bens ao que te pedirem. Então nós temos várias passagens que pode nos mostrar, nos levar a exercitar a nossa fé e entender que Deus, Ele é por nós, Ele está conosco, entendeu? Basta que nós o sigamos, que nós, como posso dizer, que nós cumpramos a nossa missão que Ele determinou a nós, no que se refere à conduta, no que se refere ao nosso dia a dia. Eu recebi um WhatsApp, acho que várias pessoas que estão nos assistindo também receberam um WhatsApp, de uma pessoa pedindo sugerindo para fazermos fazermos orações em conjunto com todas as outras denominações, meio-dia e 18 horas pelo Brasil. E eu tomei essa decisão, eu peguei meu celular, fiz a programação e todos os dias, ao meio-dia, às 18 horas, nós estamos fazendo a oração. Quando não aciona o alarme, meu filho Luca, ele nos lembra e estamos fazendo a oração juntos. Eu acho que pouco importa, assim, por exemplo, as denominações das pessoas, os grupos de pessoas, porque quem ajuda não atrapalha. Então eu observo assim, que nesse pós-vírus, né, que estamos vivendo aqui, eu observo que agora acrescentei mais 2 momentos de oração na minha vida e eu dou glórias a Deus por isso. E no domingo passado, várias igrejas também, várias denominações cristãs, pessoas
que querem servir a Deus também da melhor maneira, assim como nós queremos servir. Eles fizeram um clamor, algumas pessoas fizeram um jejum, fizeram um grande clamor para que Deus ponha a mão no Brasil, para que Deus quebre todas as barreiras que possam estar sendo armadas aqui no Brasil, para que Deus opere e dê sabedoria aos nossos governantes e nós possamos vencer juntos. E eu estou vendo a mão de Deus já atuando no Brasil. Da semana passada para cá eu já vi muita diferença, eu já vi que Deus está pondo a mão. E eu estou vendo também o cristão utilizando um dos recursos que Deus lhe deu, como a fé, a oração, com mais veemência. Então, eu creio que depois disso tudo, nós seremos fortalecidos dessa situação. E eu já quero dizer aqui agora, já colocando minha fé em prática, eu quero dar a vocês um até breve e no culto ao vivo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos.